de Salmos, capítulo 139. Glória a Deus. Salmos 139. Hoje estamos um número mais reduzido, devido muitos irmãos estarem doentes, passando mal e não conseguiram estar conosco hoje, mas no finalzinho a gente vai estar orando por todos os nossos irmãos que estão com a saúde debilitada. Bom, irmãos, que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Deus te abençoe poderosamente. Espero que a reflexão de hoje sirva para nos redirecionar, para nos conscientizar a cada dia, a trilharmos o caminho da palavra de Deus, caminho eterno. Salmo 139, versículo 1, disse assim, Salmo de Davi para o cantor Mor: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Agora o verso de número 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Estamos diante da tua palavra, um grande desafio para nós, estarmos falando sobre esta palavra, Senhor, dentro da perspectiva que aprendemos. Nós podemos a cada dia falarmos do teu amor, falarmos sobre a tua palavra com alegria, com prazer, sobre o peso da responsabilidade de vivermos aquilo que pregamos. Por isso, Pai, nos ilumine a cada dia e traz clareza aos nossos entendimentos, e tudo aquilo que há em nós que precisa ser limpo, purificado, curado, eis-nos aqui esta noite, porque o Senhor nos conhece, o Senhor conhece-nos por dentro e por fora. Oh, bendito seja o teu nome. Dê-nos esta ousadia do salmista, quando ele ora dizendo: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Pai, é assim que nós chegamos aqui esta noite, desprovidos de nós mesmos, rendidos, entregues à tua vontade, Senhor. Fala aos nossos corações esta noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, você há de convir comigo que nós já ouvimos várias mensagens dentro do Salmo 139, dentro da perspectiva da onipresença, da onipotência de Deus, esse Deus imanente que está em todos os lugares, que conhece tudo e que sabe tudo. Hoje eu quero trazer uma reflexão à Igreja do Senhor, dentro da perspectiva do autor ao compor este salmo. O que de fato estava passando pela cabeça dele? Eu não sei se eu vou acertar, mas pelo menos eu quero olhar nessa perspectiva do autor, do salmista Davi, dentro daquilo que me vem à mente, o que poderia estar passando na mente dele. Já visto que este é um salmo que nós temos várias mensagens já pregadas, já ouvimos bastante sobre esse salmo, dentro da grandeza de Deus, dentro da soberania de Deus, dentro da elevação à autoestima de cada ser humano, sabendo que nós não somos frutos do acaso, nós somos obras-primas de Deus. Esse salmo fala de tudo isso, mas é possível a gente pensar na perspectiva de que possivelmente o autor, o salmista Davi, estava sentindo algo dentro do seu coração. Eu quero fazer algumas perguntas, perguntas estas
necessárias para que nós possamos enxergar esta mensagem dentro dessa perspectiva. Como você e eu lidamos com os nossos erros, com as nossas frustrações? Como que nós lidamos com as decepções que passamos, com os nossos próprios erros? E a pergunta seguinte é fácil lidar com os nossos próprios erros, com os nossos próprios pecados? É fácil lidar com as frustrações que passamos, as decepções, presbítero Gessimar, irmã Renata? Não é fácil. A gente não precisa discutir o assunto, todos nós já consentimos a dificuldade que é lidar com os nossos próprios erros, com os nossos próprios pecados. Lidar com as nossas próprias frustrações não é fácil. É quando nós não temos uma postura correta diante dos nossos erros e de nossas frustrações, diante das decepções, dos problemas que enfrentamos, quando nós não temos uma postura correta diante desses momentos que chamamos de crises, é que nós somos tendenciosos a nos perder de nós mesmos. Em vez de termos um encontro com os nossos erros, uma confrontação com os nossos próprios erros, que é saudável, traz uma conscientização dos nossos próprios erros e a perspectiva de um recomeço, de fazer diferente. Em vez de sermos ou aceitarmos sermos confrontados, nós entramos por um caminho de transferência de culpas. E é muito fácil fazer isso. E não falta um argumento. Eu sou assim porque fulano de tal é assim. Eu ajo dessa forma porque fulano de tal está agindo exatamente dessa forma. Nós adotamos a postura rapidamente de um discurso de justificativa e de compensação. Sabe? Eu sou grosso porque fulano de tal é áspero comigo. É a cultura, toma lá, dá cá. Entende? Pisou no meu calo, eu também piso. Eu ajo desta forma porque fulano de tal age exatamente desta forma comigo. É por isso que eu fiz isso, é por causa daquilo e daquilo outro. Paulo, a síndrome do Éden. Em Gênesis 3, quando o Senhor chama Adão e Adão disse: é a mulher que tu me destes. Então a mulher já justifica: a serpente me enganou. Esta síndrome do Éden, ela permeia de uma forma imperceptível quando nós erramos, quando nós somos frustrados, quando alguém erra com a gente, quando alguém tem uma postura inadequada com a gente. Esse discurso de compensação, isso, irmãos, até de forma equilibrada é saudável. O problema é que a gente age desta forma, de uma forma exagerada. Nós perdemos a noção de que houve uma derrota na caminhada da fé, dentro do processo que nós estamos passando. E o problema é que a gente não pergunta o porquê a gente foi frustrado, por que erramos. Sem uma transferência de culpa, a gente não consegue olhar para dentro de nós e fazer as perguntas: por que isso está acontecendo? A gente não consegue olhar para dentro de nós e ter a consciência de que nós erramos. É mais fácil justificar o nosso erro, as nossas frustrações, as nossas decepções, pelo erro alheio, porque dificilmente nos processos da vida, nos relacionamentos, o erro parte só de um. Às vezes, tem-se uma origem de algo que a pessoa nem tem maldade naquilo, mas o mal que é em nós potencializa aquele momento. Em vez de chegarmos com água, a gente chega com gasolina. Em vez da gente chegar com paz, a gente chega com guerra. Quantos compreendem e podem dizer amém? Amém. Gente, nós precisamos entender
que os nossos erros, as nossas deformidades, elas acontecem, e acontecem muitas das vezes corriqueiramente. E as nossas frustrações, elas partem a partir do momento em que a gente não consegue encontrar uma solução. Mas à luz do salmista Davi, a gente encontra sim uma saída. É só olhar para dentro da gente mesmo e reconhecer os nossos próprios erros, as nossas próprias culpas. Mas o que fazemos é buscar um culpado para tudo. Quantos compreendem isso? Podem dizer amém? Amém. Irmãos, quando nós adotamos esse tipo de comportamento, sempre acharemos um culpado. Ou é uma situação, ou é outra. Ou é uma pessoa, ou é outra. Ou é a fase que a pessoa está passando. Ou, não sei, é alguma coisa, menos a gente. Mas hoje o Espírito Santo nos convida a enxergar para dentro. O Espírito Santo nos traz aqui para fazermos uma varredura na nossa consciência e ter um olhar introspectivo. Eu já convivi com algumas pessoas, e é possível que você também tenha convivido com algumas pessoas, que tudo que acontece é Satanás. É culpa dele. Sim ou não? Isso é o demônio. Nem tudo é ele. E às vezes ele nem está sabendo. Como dizem algumas histórias aí, ele só soltou o cavalo e a confusão foi formada. Irmãos, muitas das vezes nós eximimos das nossas responsabilidades e das oportunidades de melhorar. Todas as vezes que nós nos eximimos de nossas responsabilidades, nós estamos de uma forma extraordinária perdendo a oportunidade de melhorar. Sabe por quê? Porque os erros acontecem, mas os erros têm uma função pedagógica. Eu fico preocupado porque às vezes erramos e erramos o mesmo ponto e a gente não aprende com os nossos erros. Ou seja, nós não queremos aprender com os nossos erros. Salomão disse que o avisado, ele tropeça uma vez só na pedra, mas o tolo, ele está sempre batendo na mesma pedra, está sempre incorrendo no mesmo erro, na mesma fração. Quantos podem dizer amém? Irmãos, Deus quer nos dar a oportunidade de melhorarmos a cada dia. Oh, glória a Deus. Ele sempre nos dá a oportunidade. Cada dia que levantamos e abrimos os nossos olhos e sentimos o cheiro das coisas, enxergamos as cores das coisas, nos movemos, Deus está nos dando a oportunidade de sermos melhores. O que a gente está fazendo com essas oportunidades? Incorrendo nos mesmos erros, transferindo as responsabilidades e as culpas para as demais pessoas. Teve circunstância? Teve erros alheios? Teve. Mas qual é a minha responsabilidade nisso? Qual que é a minha parcela nisso? Também é possível você ter convivido e conhecer pessoas que nunca erram. Eles sempre são certos em tudo. Nunca erra. Não adianta nem discutir, nem conversar. Essas pessoas já vão para a mesa com tudo determinado na mente. Elas não estão dispostas a mudar. Entendam isso. Se eu não mudo, nada muda. Nada muda. Se eu não mudo, nada muda. Mas se eu mudo, tudo muda. E o carpinteiro de Nazaré, ele está aqui para lapidar a madeira, para fazer a obra necessária, para transformar as nossas vidas. Oh, aleluia! Irmãos, eu estou sentindo tanto Deus neste lugar. Essa é uma palavra de realinhamento. Existem pessoas que em tudo elas estão certas. Em tudo. Não tem nem diálogo nesse relacionamento, porque não adianta você conversar. A pessoa não consegue
consegue, Guilherme, ter um olhar introspectivo e olhar e ver onde eu estou errando. Gente, nós precisamos cair em si, como o filho pródigo. Ele caiu em si. Enquanto ele não caiu em si, enxergou a situação, o seu erro, a distância que ele estava do Pai, ele não conseguiu voltar e usufruir da presença do Pai. Oh, glória a Deus! Esta é uma noite de conscientização. Aleluias! Irmãos, se não avaliarmos todos os dias nossas responsabilidades, nós nos perdemos de nós mesmos. Quem realmente nós somos? E as perguntas necessárias é o seguinte: primeiro, quais são as minhas limitações? Qual é a minha parcela nesse negócio? Esse negócio não deu certo, por quê? Esse diálogo, esse projeto não deu certo, por quê? E aí vai. O meu casamento está assim, por quê? No meu trabalho eu estou assim, por quê? Na igreja eu estou assim, por quê? Com um olhar introspectivo. Entende? A minha família está assim, por quê? O meu ministério, ou o ministério que Deus me confiou, Andréia, está assim, por quê? Com a perspectiva do olhar introspectivo. Irmãos, se o próprio Jesus parou no meio dos seus discipulandos e perguntou: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem ao meu respeito? E percebe que os adjetivos foram bons, né? As comparações foram boas. Há uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, Jeremias e etc. E tudo. Aí Jesus volta para o convívio deles. Vocês que convivem comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aleluia. Porque quem nos conhece, gente, é quem convive com a gente. Não adianta. Aqui é muito fácil, na rua é muito fácil, mas quem convive com a gente dentro de casa sabe quem realmente nós somos. E é interessante porque Jesus, ele quer ouvir dos seus seguidores a avaliação deles. Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas. Simão, né? Filho de Jonas. Quem tu revelou não foi a carne e o sangue, mas foi o próprio Pai Celestial. Irmãos, essa postura de Cristo, ela deve estar conosco todos os dias. Ao deitar na cama, ao levantar de manhã, ao tomar café com o cônjuge, com os filhos. Não custa virar para o cônjuge e dizer para ele: o que você acha dos meus comportamentos ontem, que eu posso melhorar? O que você acha, filhos? O que o papai pode melhorar? Esse olhar, essas perguntas nos mostra que nós temos essa predisposição de aprender. E Jesus não nos chamou com intuito, sabendo que nós sabemos de tudo. Ele nos chamou para ser seus discípulos. Discípulo é aquele que está pronto para aprender. Discípulo é aquele que senta aos pés do seu mestre para aprender. Todos nós aprendemos todos os dias. E vamos partir dessa terra sem saber de tudo. Glória a Deus, não somos os donos da verdade. Precisamos parar com essa transferência de culpa. É porque fulano de tal é assim, porque Beltrano de tal é assim, porque fulano de tal faz isso. Não. Aleluia. Deus nos dá a oportunidade todas as vezes que as crises vêm, que as decepções vêm, que os problemas vêm, de polir o nosso caráter, de melhorar o nosso caráter, de transformar a nossa vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. E uma pergunta chave: será que eu não sou o culpado das coisas estarem assim? Da
minha esposa está triste, do meu esposo está acabrunhado, da minha casa está do jeito que está, da igreja, do ministério está do jeito... Será que eu não tenho uma parcela nisso? Quais são as minhas imperfeições, os meus defeitos? Mas vias de regra a gente vai justificando nossos erros. Vamos fazendo perguntas de compensação, vamos culpando as pessoas, os cônjuges, os filhos, a igreja, os líderes, o governo. Vamos culpando tudo. E vamos perdendo nossa essência, com isso vamos perdendo a chance e a oportunidade de crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos sozinhos, isolados, desigrejados, na solidão, e podemos até perder a família. É sério isso. Ainda mais vivendo numa sociedade líquida, em que descartam-se as pessoas, né, Paulo? Tão facilmente, em que as pessoas não querem resolver os problemas, em que as pessoas elas preferem fugir dos problemas do que resolver os problemas, preferem ficar sem conversar no assunto do que sentar-se saudavelmente, amigavelmente, educadamente e resolver os problemas. Oh, Espírito Santo, aleluias, oh, glória a Deus. Irmãos, com o passar do tempo a gente vai ficando tão viciado nessa transferência de culpa, nessa negação, que a gente não consegue enxergar os nossos próprios erros. As pessoas que convivem com a gente sabem do nosso erro, mas nós mesmos não conseguimos ver. Olha que crise, olha que o extremo que chega quando nós adotamos esse comportamento de transferência de culpa e que sempre estamos certos. A pessoa está ali convivendo, não sabe dos seus próprios erros, porque não aceitam os sentem-se próprios erros, sentem-se dono da verdade, nunca erram, mas as pessoas que convivem, basta você perguntar. Triste, não? Ah, fulano é assim, faz isso, faz aquilo outro. Irmãos, Deus nos trouxe aqui hoje, através do seu Espírito, para nos confrontar. Nós não gostamos de confronto. Nós não gostamos de confronto. Mas a palavra que transforma é a palavra que confronta. É ela. A gente não gosta. Se tiver alguém que, eu gosto de ser confrontado, pode passar a mão aí nas suas costas, que deve estar nascendo um par de asas aí. Já está no estágio para virar anjo. Porque nenhum de nós gostamos de ser confrontado. Mas a palavra que transforma é a palavra que confronta. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. A gente pode estar errado, podemos. Mas a gente precisa reconhecer os nossos erros. Precisa ter a consciência dos nossos erros e não mais cometê-los, ou lutar para não cometê-los. Esta é a postura de um homem sábio. Eu disse isso a título introdutório, mas o que tem a ver isso com o Salmo 139? Não é verdade? Um salmo que mostra a grandeza de Deus, mostra que Ele está em todos os lugares, que não há como fugir da sua presença. Mas, como eu disse a vocês, esse texto me vem como um olhar investigativo, procurando qual sentimento de fato estava invadindo o coração do salmista Davi. E parece que desde o versículo 1 que nós lemos, eu fiz questão de ler apenas 3, o versículo 1 e o versículo 23 e o 24, porque dá ênfase naquilo que o Espírito de Deus tem tocado a falar à igreja do Senhor esta noite. Tá? Parece que Davi está tomado de um sentimento. Que sentimento é esse? Eu preciso me conhecer melhor. Para que haja mudanças, nós precisamos nos conhecer melhor. Para que haja mudança, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Amém, gente? Amém. Somos humanos, suscetíveis a erro. Eu preciso reconhecer os meus erros para que haja mudança, para que eu possa crescer.
Aleluia. Nós não podemos continuar sendo enganados por nós mesmos, religiosos, santarrões. Não, nós cometemos erros, mas graças a Deus que onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Amados, olha, a pior mentira não é aquela que as pessoas contam, mas aquela que acreditamos. E dentro dessas mentiras que acreditamos como verdade, a pior delas é aquela que a gente acredita a respeito de nós mesmos. Porque, gente, não é fácil. A gente está tudo bem aqui, Jaqueline, mas de repente nós somos pegos em uma situação de mar revolto. Hein, Gessimar? E aí é que está a nossa reação, o nosso comportamento. Aleluias. Aí é que está. Nós não nos conhecemos em determinadas situações, mas nós temos um Deus que o salmista Davi disse: tu me conheces. Oh, glória a Deus. Ele nos conhece. Não adianta vestir máscara, não adianta demonstrar ser uma coisa dentro da igreja, diante das pessoas, e dentro da nossa casa a gente viver literalmente o oposto. Não adianta, o nosso Deus nos conhece por dentro e por fora. Enganar os outros é muito ruim, mas é fácil. Mas enganar a si mesmo, irmãos, isso é passar dos limites, desculpe a franqueza. É se perder completamente, como que se a gente estivesse andando em bases falsas, na hipocrisia da vida. Irmãos, eu quero crer que cada um de nós tem uma visão nítida daquilo que cada um de nós realmente somos. Eu quero crer. E Paulo teve essa visão. E quando ele olha para dentro de si, ele disse: miserável homem que sou, quem poderá me livrar desta morte? E quando ele vai relacionar ali a questão dos pecadores, ele diz: dos pecadores eu sou o principal. Todos nós estamos de pé pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós não conseguimos enganá-lo, então diante dele nós estamos nus. Ele sabe, só basta a gente confessar e dizer: Senhor, miserável homem que sou, perdoa-me, Senhor, eu estou pronto para receber o teu perdão. Eu quero mudar de vida, de comportamento, eu quero ser diferente. Oh, glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que é isso que está no coração do salmista Davi, essa preocupação de quem ele realmente era. Quem era realmente ele. Aleluia. E muitas das vezes a gente pensa, até na minha colocação inicial, né? Às vezes a gente sabe que o nosso pai nos conhece, nossa mãe nos conhece, nosso pastor nos conhece, né? Os nossos cônjuges nos conhecem, mas nem pai, nem mãe, nem irmão, ninguém, nem cônjuge nos conhece como Deus nos conhece. Ele nos conhece em nossa totalidade, em nossa integralidade. O homem vê a aparência e aquilo que se revela através das atitudes, mas Deus vê o coração. Ele nos conhece. Glória a Deus. Então, irmãos, não vale a pena vivermos enganando as pessoas, culpando as pessoas pelas circunstâncias. Não vale a pena, o Senhor nos conhece, e a gente precisa, como o salmista Davi, colocar diante do Senhor e fazer esta pergunta aqui parafraseada: quem sou eu? Quem sou eu?
E Davi encontrou essa resposta em Deus: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Glória a Jesus. Quem nos conhece é o Senhor. Nós temos a expressão de um homem dizendo: Senhor, tu me conheces. Ninguém me conhece como o Senhor me conhece. Diante desta afirmação, ele disse: vê se há em mim algum caminho mau, que em mim precisa mudar, Senhor. Olha aí, é o meu comportamento, são as minhas palavras, é o meu caráter, são as minhas atitudes, são as minhas responsabilidades, o que precisa mudar em mim. Aleluias. Senhor, vê se há em mim algo que precisa ser mudado. Senhor, não desista de mim. Senhor, não me abandones. Pegue na minha mão, guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero me perder. Eu não quero me perder em mim mesmo. Eu não quero me perder nas ilusões. Eu não quero me perder nas fantasias da vida. Guia-me, pegue em minhas mãos, guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. E Ele está aqui através do seu Espírito para nos guiar. Ele está aqui para segurar em nossas mãos e nos levar mais adiante. Ele está aqui esta noite para curar as nossas feridas, para abrir os nossos olhos espirituais, para fazer com que cada um de nós venhamos reconhecer as nossas falhas, não no aspecto de acusação, porque quem nos acusa é o inimigo, mas para mostrar que a sua graça é maior do que o nosso pecado, para mostrar que o seu amor supera os nossos erros e as nossas falhas. Sim. Aleluia! O que Ele espera de nós é que nós possamos compreender que Ele está pronto para trabalhar e restaurar o nosso caráter, a nossa vida, a nossa família, nosso caráter cristão, nosso conceito cristão. Ele está aqui para, quem sabe, gente, nós estamos vivendo um evangelho comum, costumeiro, um evangelho que não nos custa nada. Quem sabe estamos aqui na superficialidade, vivendo um cristianismo de hipocrisia. Mas essa noite o Espírito Santo está aqui para pegar em nossas mãos e nos guiar pelo caminho eterno. Oh, Jonathan Edwards, com 19 anos, ele disse algumas frases, e uma delas que marcou muito a minha vida é: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. A partir daquele momento, tudo que ele iria fazer, ele pesava: o que isso vai agregar na minha eternidade com Deus? Se vai agregar na minha comunhão, se vai agregar na minha eternidade com Deus, é isso que eu vou fazer. Uma natureza má impregnada em nós. Paulo escreveu à igreja de Roma a respeito disso, e usando a sua própria vida, ele já era apóstolo, ele se despe da sua capa apostólica e disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. Esse está sempre diante de mim. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem poderá livrar-me do corpo desta morte? Eu acredito, Renata, que o salmista Davi está sentindo essa miserabilidade humana. Está sentindo aqui os seus erros, está sentindo aqui as suas falhas. Está sentindo que o quanto ele precisa melhorar. Irmãos, esta é a melhor postura. Eu tenho certeza que se a gente estivesse prometendo aqui uma campanha de prosperidade, prometendo aqui uma campanha do ouro, do dente de ouro, essa igreja não cabia de pessoas.
Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus que nos confronta, para ouvir e colocar à disposição diante do Senhor, dizendo o que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor filho. Eu preciso ser o melhor servo. Eu preciso ser melhor. Este sentimento é o mais saudável que possa brotar no coração do cristão, do ser humano, porque consequentemente vem o arrependimento, metanoia, transformação de mente, mudança de comportamento, mudança de caráter. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E o salmista, ele foi claro. Senhor, versículo 2, ele disse, olha, versículo 2 e 3, Ele conhece nossos caminhos, sabe o meu trabalhar e o meu descansar. Diante de Ti não tem jeito, o Senhor conhece tudo, não tem como esconder. Ele está em todos os lugares, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso sofrimento. Ele conhece, Ele conhece. Ele conhece tudo. Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas não é assim como eu estou olhando e vocês olhando para mim, não. Ele está prescrutando. Ele contempla os bons e os maus. Aquele que está bom essa noite, ele vai aperfeiçoar a palavra. Amém. Glória a Deus. E aquele que não está muito bem, ele está aqui esta noite para transformar e nos fazer melhor versão de nós. Esse é o poder que há no sangue de Jesus, no evangelho genuíno. Transformação. Ele conhece. Quando o salmista disse, Ele conhece os meus caminhos, Ele conhece a nossa conduta, Ele sabe o que a gente é aqui, Ele sabe o que a gente é lá, na faculdade, no trabalho, Ele sabe o que a gente é na bonança, Ele sabe o que a gente é quando tem muito tutu, muito dinheiro, quando a mesa está farta, Ele sabe quando não tem, como que a gente é errado, Ele conhece, gente, Ele não sabe, Ele conhece, Ele sabe de tudo. Ele conhece a gente quando ninguém está com a gente, quando nós estamos a sós, Ele conhece a gente, Ele conhece. Agora, não é muito ousado do salmista? Esse Deus que vê tudo, que conhece tudo, que sabe de tudo, ousadamente o salmista chega e fala, Senhor, vê se é em mim algum caminho mau. Ele estava disposto à mudança, porque pelo contrário, ele não diria isso. Ele optaria pela postura de Adão, esconder-se de Deus. É o mais fácil. Quando erramos, a gente se esconde. Quando erramos, a gente se afugenta. Mas Davi, aqui, nesse Salmo 139, conhecendo a grandeza de Deus, o poder, a imanência desse Deus onipresente, onipotente, onisciente, não tem como esconder. Se eu cavar a minha casa no céu da terra, Tu aí estás. Se eu for às profundezas das águas, Tu aí estás. Se eu for às alturas, Tu aí habitas. Não tem como esconder. Diante deste Deus, ele chega diante dele e disse, pode olhar, pode examinar. Encontrou algo ruim? Segure minhas mãos, me guia pelo caminho eterno, porque o Senhor conhece as rachaduras do meu caráter, o Senhor conhece o que eu preciso mudar, aonde estão as minhas falhas. Ele conhece, não para nos julgar, Ele conhece, não para nos condenar, porque Ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Hoje é o dia oportuno. Deus quer mudar a sua vida, meu irmão, em alguma área. Eu não sei o que é.
Deus quer mudar a sua vida, minha irmã, em alguma área. Eu não sei qual é a área ou quais são as áreas que o Senhor precisa mudar, mas se você estiver à disposição de chegar diante dele como Davi, ele vai mudar. Hoje pode ser um divisor de águas. Hoje pode ser uma mudança de página. Ele conhece a intenção dos nossos pensamentos. As pessoas conhecem aquilo que falamos, a expressão facial. Eu sou muito expressivo, tem pessoas que são mais expressivas do que eu. Dá para transmitir alguma coisa na expressão facial. Mas as pessoas conhecem aquilo que falamos, a forma que agimos. Deus está além disso. Antes da palavra proceder dos nossos lábios, Ele já sabe qual seria elas. Versículos 7 a 12, Deus conhece nosso caminho, nossas trevas. Deus conhece todas as nossas faces. Não tem como esconder de Deus. Ele conhece a nossa essência. Deus conhece o nosso sonho. Sabia que Deus conhece os seus sonhos? Deus conhece os nossos desejos. Deus conhece nossas vontades. Ele conhece. Ele pode nos levar além. Conforme cantamos aqui domingo, Ele nos desenhou, nós somos frutos do acaso. Ele nos conhece ainda informe, no ventre da nossa mãe. Ele conhece toda a carga genética que recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Ele conhece os nossos defeitos, as nossas falhas. Ele conhece, não precisa de ultrassom. Ele conhece, Ele nos fez. Você pode dizer amém, irmãos? Amém. Ele nos conhece. Isso é maravilhoso, porque o nosso Deus é um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os seus pensamentos, ó quão grande é a soma deles. Diante da presença deste Deus, não precisamos temer, basta a gente render diante dele, buscar a revelação da sua graça a cada momento, porque Ele está aqui esta noite. Ele nos conhece e Ele está aqui com a sua porção, seu Espírito sobre nós. Independente das circunstâncias, dos processos da vida, Deus está aqui, revelando mais uma vez o seu amor para conosco, trazendo-nos para uma realidade da fragilidade, da miserabilidade humana, mas nos fazendo enxergar a sua graça que vai além, muito além dos nossos pecados e das nossas falhas. Dito isso, eu quero orar como igreja do Senhor Jesus esta noite. Glória a Deus. Fomos criados por um Deus cujo propósito nos fez para a louvor e glória do seu nome. Falamos isso aqui domingo. Que culto maravilhoso. Fomos criados para louvor e glória do nome dele. Mas veio a queda. Falamos sobre isso também domingo. E agora nós vivemos num mundo em que reina e impera o pecado. Nós estamos vivendo neste reino em que o pecado impera. É por isso que a cada dia, a cada momento nós somos desafiados. Mas é por isso que o Senhor disse que não nos deixaria sós. Ele estaria conosco todos os dias. Não há um dia sequer que Deus esteja ausente de nós e do seu cuidado. Não obstante as lutas, as provas, presbítero Gessimar, Ele está todos os dias, através do seu Espírito, nos consolando, nos admoestando, nos exortando, nos dando nova oportunidade. Hoje, ao entardecer, o Espírito Santo falou ao meu coração que esta noite será uma noite de mudanças para muitas pessoas que crerem no poder da palavra do Senhor. Para muitas pessoas
que reconhece a sua miserabilidade, as suas imperfeições. Ele está aqui esta noite para nos transformar. Ele está aqui esta noite para nos curar. Ele está aqui esta noite para nos perdoar. Aleluias. Vinde, ergue-me, ainda que os nossos pecados sejam pretos como escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor quer transformar algumas áreas da nossa vida. E eu quero chamar a igreja do Senhor Jesus, você que ouviu esta palavra e sente que algumas áreas da sua vida precisam de transformação, e sabe que o Senhor já te falou, já tem dito a você, e esta é uma área de muita guerra, de muito conflito, o Espírito Santo te chama aqui. Enquanto a gente vai cantando, sonda-me, porque Ele nos conhece. O presbítero Gessimar, com a taça de azeite, vai ungir as pessoas aqui esta noite, a unção que despedaça o jugo. Aleluias. E o Espírito Santo vai de uma forma poderosa trabalhar no coração daquelas pessoas que necessitam de alguma transformação em alguma área da sua vida. Talvez nem seja para você, mas para alguém da sua família, alguém da sua parentela. Alguém precisa ser tocado e movido pelo Senhor. E de uma forma profética, você pode vir também representando essa pessoa da sua casa, da sua família. Essa pessoa que às vezes sorri, escondendo uma dor, escondendo uma frustração,